O respeito é o principal na relação comercial com o contratante, com o fornecedor. Se você começa aqui, e a partir daqui, você tendo respeito pelo seu cliente, você vai fazer tudo que tem que acontecer. Seu colega de trabalho, pelo seu supervisor, pela sua equipe. Você deu um gancho, eu gostei de algumas coisas que você falou agora, mas você deu um gancho que eu não aguento. Não vou aguentar. Eu tenho que usar esse gancho, porque ele falou de ter tato com as coisas. Falou do tato. E aí, como muita gente não sabe, até explicando por que o nome é tato. O nosso tato é de ter tato com as coisas, tato com as pessoas, com os negócios. E o Hzinho no meio é de human-centric, de a gente tomar decisão pensando no ser humano. Mas o que você falou aqui, né, voltando no seu ponto, você deu algumas lições sobre liderança e sobre convivência extremamente importante. Porque palavras são legais, mas atitudes... Sim. Realmente são mais sólidas. E o que você falou, para todo mundo que tem algum tipo de liderança direta ou indireta, isso é primordial. Como você consegue, num ambiente, criar confiança, criar empatia, conseguir aglutinar as pessoas, conseguir tirar o melhor das pessoas? E tudo que você falou aí tem a ver com exemplos que você percebia que podia trazer até algum resultado momentâneo, num curto espaço de tempo, mas não era sustentável. Não era, é perfeito. Então, aqui o que o Adriano falou deu um exemplo claro de uma boa liderança, uma liderança participativa, empática e que acaba impulsionando e tirando o melhor das pessoas. Perfeito, Luiz. Esse mundo, pessoal, o mundo... Poxa, eu sei que a gente está falando de experiência do cliente, mas a experiência do cliente passa por um bom relacionamento entre as empresas que contratam as empresas de call center, que são quem de verdade atendem um cliente. Né? Quem de verdade conhece o cliente é esse cara que está lá atendendo. São os operadores que estão lá na ponta atendendo o cliente que está ligando. A turma que está contratando essas empresas, eles acham que entendem. Né? Para você de verdade saber, você tem que ouvir esse cara que está falando lá e a maioria das vezes não escutam. Quando você pensa em atendimento em empresa de telefonia, por isso que eu falo que a Óbvios nasceu diferente, pessoal. Porque a Óbvios, ela pratica completamente diferente disso. As empresas que já estão no mercado, pensam em atendimento, pensam em custo. Não pensa em como fazer diferente. Pensa em custo. E quando corta folha, né? Corta orçamento, tem que reduzir custo, o que faz? Cara, aperta os indicadores, reduz o preço que você paga pro seu contrato, pro seu fornecedor. E aí o que acontece? Você sangra em qualidade. Quem é que tá perdendo? O cliente final. Você não tem processos amarrados que... Cara, se você tiver um processo amarrado, se você souber a causa raiz do problema, se você souber como resolver o problema do cliente rápido, você tem que evitar que o cliente tenha um problema. Mas para você evitar, você tem que resolver aquilo que já teve. Que aí você aprende e evita que tenha um novo. Aí você reduz o custo. Você não precisa cortar em qualidade. Esse é o grande ponto. E é só voltar num ponto que o Luiz falou que era importante, que ele deu o exemplo da foi Regina? Regina Lopes, que foi a diretora. Que era assim, que eu vi a opinião também de vocês, porque tem um tema seguinte, a gente tá falando aqui para profissionais, enfim, falando de carreira, eu quero crescer, eu cheguei agora na área e tudo, mas a importância também de você ter algumas referências. A gente fala, tem que ter o máximo cuidado, né? A gente tá falando cedo de palavras, eu tenho um mentor, eu vou fazer mentoria, eu vou assim, mas a importância é que, assim, tem referências nossas de vida que saem na própria família para algumas coisas e referências no trabalho que é importante você ter algumas, você conseguir ouvir e buscar algumas referências também para poder te ajudar, porque o exemplo que o Luiz deu foi muito importante ela falar para você assim, e para quem não consegue ver isso, como é que é importante? Você também teve pessoas que foi referente, foi importante para você? Você tem outras pessoas que assim, imagine para quem tem ou quem não tem, a importância de buscar alguém para ajudar. Sem dúvida, Wellington. Eu acho que esse é o grande ponto. A nossa vida ela é feita de referências. E tem referências positivas e tem referências que você não deve fazer igual, que tem a ver com o filtro que eu contei no passado. Mas falando dos positivos, até porque o que não deve fazer igual, eu não vou falar nomes. Mas falando do positivo, cara, eu tenho referências desde quando eu era gerente e tinha um operador que foi referência para mim naquilo que aquele cara fazia. Mas olha que bacana, o operador foi referência pra você que era... Vou falar um cara, o Radamés, um cara de 64 anos, um cara foi gerente de banco, perdeu numa crise lá na década de 90, o cara, início, na verdade, década de 2000, o cara perdeu o emprego dele e recomeçou como operador.
Só que era o cara mais feliz da central. É o cara que chegava todo dia empenhado, fazia o que acontecia. Cara, se o Radamés tiver a oportunidade de ouvir isso, eu já tenho bastante tempo que eu não tenho contato com ele tá na Bahia ainda. Mas, cara, o cara foi referência, um cara que eu vi esse cara crescer. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a promoção desse cara, e pela competência dele, pelo aquilo que ele fez quando ele era operador. Eu tenho outras pessoas, tem uma profissional chamada Adria Mara, foi uma grande professora para mim. Hoje ela tá no ramo hospitalar, mas também já teve no ramo de call center. Tem o Pedro Arakawa. Conheço a Adria. Conhece a Adria. Todo mundo conhece a Adria. Todo mundo conhece a Adria. Beijo, Adria. Então. E o Pedro Arakawa é outra referência que eu tenho. O Pedro hoje tá na Vital. É um cara sensacional, um cara jovem, um cara de 40 anos, mas que tá voando. O cara tá voando. Ele é brilhante, ele é brilhante. Eu conheci o Pedro, só aproveitando esse gancho, no início de carreira dele, eu brincava com ele que ele era calça curta, na época a gente chamava de calça curta, mas ele é um cara brilhante. Não, foi gerente comigo lá na Oi, na época ele era gerente. Pedro é fantástico. Foi ele que me levou pra Nextel. Eu tava lá engraçado, eu tava no ramo hospitalar com a Adria, e aí o Arakawa me levou pra trabalhar com ele lá na Nextel. Cara, e é uma escola. Você vê esses caras trabalhando, você vê essa turma fazendo e pensando o tempo todo em como você fazer o bem. Inclusive o Pedro Arakawa fala muito isso. Se você acordar todo dia pensando em fazer o certo, a chance de fazer errado é mínima. Então é assim que a gente tem que viver. Olha, eu acho muito legal você comentar isso. Eu também tenho algumas referências negativas que a gente não vai comentar. Mas serviu de aprendizado. Mas serviu de aprendizado, assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero ser assim. Sempre pensando em ser um ser humano melhor. Mas eu comentei da Regina porque a Regina, junto com outras pessoas, as referências que eles me trouxeram durante a carreira e que eu levo até hoje, nem todas são pelo conhecimento técnico, profissional. Algumas vezes era pela atitude, pelos valores. Que no caso da Regina, apesar de ser uma mulher extremamente inteligente, ela tinha um nível de sensatez, de equilíbrio, de honestidade e transparência, cara, que aquilo fala assim, putz, são valores que ninguém aprende isso na universidade. Verdade. Ou a pessoa tem ou não tem, né? Eu conheço, não vou citar nomes de outras referências positivas, mas eu vou citar uma que não tem a ver com o meu trabalho, né? Eu gosto de uma atividade física, faço jiu-jitsu, e eu tenho um professor que ele sempre me chama e fala assim, enquanto você continuar se sentindo desconfortável nessa situação, você não vai passar dessa fase, cara. Por quê? Porque só no momento que você se sentir confortável, na situação desconfortável, que você vai superá-la. E quando você estiver ali desconfortável e apavorado, que no caso de jiu-jitsu é apanhando, né? Ou numa situação onde o cara tá pra finalizar, se você ficar desesperado ali, cara, você vai continuar sendo finalizado e vai apanhar. Como é que é? Se você tem que se sentir confortável no desconforto, cara. Então ele é uma referência pra mim de superação. Toda vez que eu me vejo numa situação ruim, eu falo assim, eu tenho que estar confortável nessa situação de desconforto. É quase que assim, a dica é, tem pessoas que preferem a zona de conforto. É o contrário, você tem que preferir sair sempre da zona de conforto, que você faz você evoluir. Exatamente. Se você sempre sai da zona de conforto, você... Exatamente. Ninguém ótimo. Na zona de conforto, e ele tem nada a ver com o profissional. Viu que dica, gente? Ó, pega essa aí, hein? É isso.